Olá, turma! Eu sou Marcelo Lima, é um prazer estar aqui pertinho de vocês. Vamos começar agora a nossa aula de geografia, olha só. E nessa aula de geografia de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que já estamos vendo em sala de aula, que é o assunto de urbanização. E no caso, agora nós vamos trabalhar a chamada urbanização brasileira. Olha só, vamos falando aí da urbanização do nosso Brasil. E o tema da nossa aula de hoje? O nosso tema, na realidade, são três, falando de urbanização. Primeiro, nós vamos falar dos fatores determinantes da urbanização do Brasil, ou seja, os fatores que contribuíram para a urbanização do nosso país. E também nós vamos falar sobre o histórico da urbanização do Brasil. Olha só, como se deu a urbanização do nosso país. Como também vamos falar das características da urbanização brasileira. Se liga, gente, esses são os três temas do tema central, que seria a urbanização brasileira. Bacana? O Brasil, ele passa por um processo de urbanização há um bom tempo, mas trata-se de uma urbanização nova. Hoje, nós temos em torno de 85% da população brasileira já vivendo em cidades. Nós somos hoje considerado um país urbano, lógico, de maioria urbana. Como se deu? Os fatores que contribuíram para essa urbanização. Olha só, o primeiro fator determinante para a urbanização do Brasil fora a industrialização. Olha só, industrialização. Todos vocês sabem que o Brasil hoje é um país industrializado, é um grande parque industrial. Nós temos o maior parque industrial da América Latina. Só perdemos aí nas Américas para os Estados Unidos e para o Canadá. E essa industrialização do Brasil que ocorrera principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos aí políticas nacionais desenvolvimentistas, já no cenário da guerra, com Getúlio Vargas, passando por outros nacionais desenvolvimentistas, como Juscelino Kubitschek, no seu plano de metas, que vocês estudam aí bem na história, passando aí pelo período dos governos militares, de 64 a 85. Esses governos nacionais desenvolvimentistas, a política de industrialização brasileira vai impactar seriamente na questão da urbanização. Por quê? Porque a indústria em si, ela vai gerar emprego, direto e indireto. Indústria também vai atrair mais indústria, mais empregos diretos e indiretos. Como também a indústria, aí você se pergunta, Marcelo, mas naquele cenário, a industrialização, ela praticamente foi concentrada, limitada no centro-sul, no sudeste. Como é que ela vai contribuir para a indústria, aliás, para a urbanização do Brasil como um todo? Se eu tenho indústrias mais no sudeste. Olha, tu, as indústrias realmente vão se instalar principalmente no sudeste. Só que lá do sudeste elas vão contribuir, aí vocês têm um esquema aí no slide, para a evolução dos transportes no Brasil. Observa bem. Aí você tem a distribuição, a construção de estradas, rodovias federais, como também estaduais. A indústria ela vai exigir uma malha rodoviária. E o Brasil, vocês sabem, vai priorizar o transporte rodoviário. E o transporte promove a migração de pessoas, contribuindo para a urbanização. Como também a industrialização, mesmo concentrada no Sudeste, ela vai contribuir para a evolução do comércio por outras regiões do Brasil, não só no Centro-Sul, no Sudeste. E o comércio vai gerar emprego, diretos e indiretos, atraindo pessoas para onde? Para a cidade. A indústria, gente, ela também vai contribuir, olha só, para a evolução dos meios de comunicação, correios, telégrafos, depois o rádio, o telefone, a TV, e os meios de comunicação vão interligar o Brasil, contribuindo também para a migração, principalmente para a cidade. Além do mais, a indústria, ela vai contribuir para os serviços, educação, escola, saneamento básico, né, hospitais. E esses serviços, diretos e indiretos, formais e informais, vão atrair pessoas para a cidade. Então não esquece, o Brasil se tornou um grande parque industrial, contribuindo para emprego nas fábricas, como também para a evolução dos transportes, da comunicação, do comércio e do serviço. Olha só como a indústria foi um fator determinante para a urbanização do Brasil. Além da indústria, nós também temos o campo. O Brasil, que é um país de dimensão continental e é um grande celeiro agrícola, e é um dos campeões na exportação de alimentos, foi ocupado e colonizado pela agricultura e, consequentemente, se tornou uma grande potência agrícola. Só que isso, gente, foi seguido de uma grande concentração fundiária, ou seja, uma grande concentração de terra. Se nós olharmos a imagem, nós temos aí um gráficozinho,
onde retrata a concentração de terras no Brasil. Se nós olharmos lá em cima, você vai ver um agricultor com um saco de grana na mão, ou seja, um agricultor comercial, um empresário agrícola com sua máquina, e eles possuem terras com mais de 2.500 hectares. E as terras deles, dos grandes, representam 30% das áreas agrícolas do Brasil. Ou seja, 30% das grandes extensões de terra que se planta no Brasil está na mão de um pequeno número de agricultores. Se nós olharmos lá embaixo, você vai ver de 1 a 5 hectares, que são os pequenos familiares, coitados. Esses não chegam nem a 1%, 0,9% da área de terras do Brasil são destinadas a eles. Então, o gráfico nos mostra que o acesso à terra, a concentração de terras, ou seja, a má distribuição de terras, turma, acaba gerando falta de oportunidade no campo, e isso gera a vinda do trabalhador do campo para a cidade, ou seja, do êxodo rural. Bacana? E aqui também nós temos um outro fator determinante, que foi a modernização do campo brasileiro. Vocês sabem que no pós-Segunda Guerra Mundial nós vamos viver aqui no Brasil a chamada Revolução Verde. Turma, que a gente vai falar lá em agropecuária para vocês. E foi uma onda de modernização do campo, onde nós tivemos o implemento de insumos químicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, ou seja, todos esses agrotóxicos foram utilizados, passaram a ser utilizados no campo, como também o uso de máquinas, equipamentos, como tratores. E olha só, essas máquinas, equipamentos e tratores, eles vão desempregar aqueles agricultores que trabalhavam no campo. Eles vão perder para essas máquinas. Mas eu ilustro bem isso. Inicialmente eu tenho colhedores, pessoas que tinham ocupações no campo, agricultores na margem, no lado direito, aí você tem apenas um trabalhador manuseando um trator. Com isso ele vai desenvolver o trabalho de vários agricultores. Ou seja, a mecanização do campo, a própria modernização do campo, ela vai contribuir, para, entre outras coisas, para o desemprego agrícola. No Brasil, eu vou destacar aqui, por exemplo, o Proálcool. O Proálcool é o programa do álcool combustível, que foi criado em 1975 por Ernesto Geisel. Olha só, quando o Geisel cria o Proálcool, começa-se a produção em grande escala de cana-de-açúcar para a produção do álcool combustível para os automóveis. Essa produção de cana-de-açúcar, turma, ela vai ser feita principalmente por agricultores empresariais. Com isso, ou você virava boia fria, que ganha-se pouco, ou você vinha para a cidade. Então, o Proálcool está entre um dos grandes projetos de modernização do campo que gerou o êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade. Olha só como uma situação complicada. Bacana, gente? Essa modernização do campo também vai se materializar posteriormente com as agroindústrias nos cerrados, no Mato Grosso do Sul, aí vai vir o Goiás, depois aí nós temos a Bahia, chegando ao Piauí, ao Maranhão. O agronegócio, a agricultura comercial, desenvolvida primeiro no Sul, no Sudeste, com a produção de soja, ela também vai contribuir para a grande concentração de terra, o uso de máquinas em larga escala, e isso vai contribuir para o êxodo rural. Então não esquece, a urbanização do Brasil está atrelada também à modernização do campo, à agroindustrialização, o surgimento da agricultura comercial, como também a industrialização. Os dois fatores determinantes do Brasil foram a indústria e a modernização do campo. Fazendo uma comparação com o mundo, por exemplo, se você for na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático, vocês vão encontrar a industrialização como fator determinante. Vocês sabem, quando se fala em Sudeste Asiático, se fala em tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, como também se fala da China, se fala da Índia. E esses do Sudeste Asiático foram a indústria. Se nós formos para o continente africano, a boa parte dos países do continente africano, o que promoveu a urbanização foi, olha só, a modernização das plantations. Gente, vocês sabem que na África a turma vive principalmente de produções agrícolas. E essas produções agrícolas, no sistema de plantation, de grandes propriedades lá na África, vai também sofrer a modernização. Se nós formos lá para a Europa, lá para os Estados Unidos e para o Japão, por exemplo, que são os países centrais do mundo, também foi a indústria. Então, peraí, professor, quer dizer que as potências, Europa, Estados Unidos, Japão, foram a indústria. Sudeste da Ásia, China, Índia, tigres, as indústrias. Se nós formos para a
Aí já foi a modernização no campo. E o Brasil? O Brasil, gente, foram os dois fatores. Nós somos diferentes. Tanto a modernização do campo, quanto a industrialização. Bacana, turma? Agora, vamos para uma segunda etapa da aula. Falamos dos fatores que contribuíram para a urbanização do Brasil, indústria e modernização do campo, e agora o histórico da urbanização brasileira. Se liga aí. Para falar do histórico da urbanização brasileira, lembrando a vocês, acabei de falar, após a Segunda Guerra, o que nós vamos ter, gente? Modernização com a indústria e a modernização do campo. Ok. Então, Marcelo, eu posso concluir que o grande processo de urbanização do Brasil, ele é novo, ele é pós-Segunda Guerra. Se nós compararmos com outras potências do mundo, como os países europeus, os Estados Unidos, eles já se urbanizaram no século XIX. Nós não, gente. Nós passamos a nos urbanizar a partir do século XX e na segunda metade. Não esquece desse detalhe. Vamos lá. Até os anos 50, nós tínhamos o que eu considero de arquipélagos isolados de urbanização. Arquipélagos são conjunto de ilhas. E nós tínhamos no Brasil, até os anos 50, ilhas de urbanização. Se nós olharmos no mapa, você vai ver o Nordeste, com aquelas capitais próximo ali, o Sudeste, vai olhando para o mapa, e o Sul. E ali na região Norte, pegando aqui o nosso Nordeste. Quem morasse no litoral do Nordeste, em alguma dessas cidades, se relacionava só entre elas. Assim como no Sudeste, quem morasse em uma das cidades do Sudeste, as cidades se relacionavam só entre as vizinhas. No Sul também só entre as vizinhas, na região Norte. Moral da história. Essa urbanização ela era muito concentrada e isolada. Eu estou querendo te dizer que até os anos 50, nós não tínhamos uma urbanização nacional interligada. As nossas cidades, até os anos 50, elas eram isoladas nas suas vizinhas. É o que nós chamamos de arquipélagos. Outro detalhe nessa época é que passava-se os anos e anos e anos e as cidades praticamente não aumentavam de tamanho. Era uma urbanização lenta, isolada, não nacionalizada. Ok, só que aí a coisa vai evoluindo. Nos anos 60, 70, já sei, Marcelo, industrialização, modernização do campo. Isso vai ocorrer principalmente no Sul e Sudeste. Então é por isso que o primeiro surto de urbanização do Brasil vai ocorrer no Centro-Sul, em especial no Sul e no Sudeste brasileiro. Foram as duas primeiras regiões a se urbanizar. Por quê? Porque ali nós tivemos, inicialmente, a grande industrialização e também a modernização do campo. Então, nas décadas de 60, de 70, nós vamos ter o surgimento de metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, olha só, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Essas capitais vão se tornar metrópoles ainda nos anos 60 e 70. Nos anos 70, Brasília. Eu sei que Brasília foi construída, inaugurada em 1960. Só que aí ela vai começar a receber pessoas e durante os anos seguintes é que ela vai se tornar uma área metropolitana. E hoje é uma grande metrópole nacional, Brasília. Então, você está observando que inicialmente nessas décadas a urbanização ela vai ser concentrada aonde a indústria e a modernização do campo foi mais forte. Bacana? Aí, passando o tempo, nós vamos ter os anos 80 e os anos 90. E com os anos 80 e 90, gente, nós vamos começar a viver a desconcentração econômica no Brasil, principalmente nos anos 90, com o Plano Real, com a dolarização da economia, com o controle da inflação. A partir daí, nós vamos ter o início da desconcentração e reordenação econômica pelo Brasil. Não entendi. Quando eu me refiro à desconcentração, gente, é porque antes dessas décadas aqui, quando se falava em comércio, serviço, transporte, infraestrutura, indústria, construção civil, essas atividades, elas eram concentradas no Centro-Sul. Beleza. Só que agora, a partir dos anos 80 e 90, o que nós vamos começar a viver? A desconcentração dessas atividades. Nós vamos começar a viver em grande escala obras infraestruturantes, desconcentração das fábricas para as regiões Norte e Nordeste, evolução do comércio, serviço, surgimento de shoppings, shopping centers fora do Centro-Sul. Então, essas atividades econômicas, a partir dos anos 80 e 90, que eram antes concentradas no Centro-Sul, agora vão ganhar as regiões Norte e Nordeste. Consequentemente, nós vamos ter o crescimento urbano, o surgimento de metrópoles nessas regiões Norte e Nordeste, a partir dos anos 80 e 90. Ou seja, a coisa vai começar a sair do centro-sul do Brasil. Bacana? E a partir dos anos 2000, olha, gente, nós vamos viver um fenômeno que ainda hoje estamos vivendo, não esquece isso.
Hoje no Brasil, nós temos as cidades médias. Cidades médias são aquelas que giram em torno de 100 e 500 mil habitantes. Dá uma olhada na tabela aí. Se nós olharmos cidade entre 100 mil e 500 mil, se liga na tabela, turma. Entre 100, dá uma olhada aí, e 500 mil, nós vamos ter aí um crescimento que passa dos 23%, 25%. Isso daí, gente, ao ano. O que a gente observou? É que essas cidades, elas estão crescendo rapidamente. Espera aí. Que fenômeno é esse? Crescimento das cidades médias. Por que isso vem ocorrendo? Isso vem ocorrendo devido à desconcentração econômica. Ah, tá. Quer dizer que as atividades que já vinham se desconcentrando para as regiões norte e nordeste, agora essas atividades, comércio, serviço e indústria, gente, elas estão buscando as cidades de 100 a 500 mil habitantes. Hoje é mais rentável você instalar uma indústria numa cidade de 100 a 500 mil habitantes. Mão de obra mais barata, leis mais brandas, incentivos fiscais. Eu vou instalar uma fábrica em São Paulo, numa cidade como Marabá, que é uma cidade menor, eu tenho uma mão de obra, eu já tenho uma infraestrutura em Marabá. Ou seja, as cidades médias, elas estão muito mais atrativas para investimentos. Consequentemente, elas estão atraindo mais pessoas. Um outro fator também, que a gente não pode deixar de falar, é a fuga das grandes metrópoles, das cidades com mais de 2, 3, 10, 5 milhões de pessoas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Essas cidades grandes, o custo de vida é mais alto, desemprego aumentou, a robotização das fábricas é uma realidade. Consequentemente, os transportes, a violência, o custo da moradia, isso vai promover com que as pessoas saiam do centro-sul, saiam das grandes metrópoles e busquem as cidades médias. Por quê? Porque o custo de vida é menor e nessas cidades médias a gente vê uma maior oportunidade de emprego do que antes. Consequentemente, nós temos aí um novo fenômeno no Brasil que vai ocorrer a partir dos anos 2000, que é o quê? O crescimento das cidades médias. Então não esquece, esse é o histórico da urbanização brasileira. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá? Inicialmente, a metropolização, a grande urbanização aonde? No centro-sul. Se liga aí. Depois, novas metrópoles em outras regiões do Brasil. E depois, olha só, é um fenômeno que vem ocorrendo até agora, o crescimento das cidades médias, em detrimento das grandes cidades, que estão perdendo pessoas. São Paulo, por exemplo, está vivendo o fenômeno da desmetropolização. O que é isso? Ela está diminuindo? Não. Só que o crescimento de São Paulo reduziu. Ele está mais lento. E outras cidades médias, no caso, crescem mais do que São Paulo. Consequentemente, turma, olha só, São Paulo está vivendo a desmetropolização. Bacana, turma? Agora vamos para a terceira parte da aula, onde nós vamos falar sobre as características da urbanização brasileira. Como é que ela ocorreu? Primeiro, vocês viram os fatores. Em que período? Depois, vocês viram o histórico. E agora, as características. Se nós olharmos esse gráfico, nós temos um gráfico de coluna. Esse gráfico, gente, ele é um gráfico histórico. Lógico, ele vai retratar a evolução histórica da urbanização brasileira. Olha embaixo aí na abscissa dele, ou seja, no rodapé. Aí você tem 1940 e à direita ele vai até 2010. Como eu te falei, é um gráfico histórico. O que está de azul aí nessas colunas é a população urbana. O que está de vermelho, naturalmente, é a população rural. Está aí a legenda. Se nós olharmos em 1940, nós tínhamos apenas 31% da população urbana no Brasil. 31%. Gente, se nós olharmos em 1970, ou seja, 3 décadas depois, nós já passamos para 56%. Em 1980, 66%. Em 2010, 84%. Marcelo, então a gente observa que a linha, se nós fizermos uma linha no de azul, no gráfico, nós vamos atentar que a urbanização ela foi rápida depois da Segunda Guerra. Ela foi muito acelerada. E isso gerou problema. Porque quando eu tenho uma urbanização acelerada, desordenada, vai faltar planejamento, infraestrutura. A cidade não vai conseguir absorver esse crescimento exagerado, essa população que vai chegar rapidamente. Então, é uma característica, segundo o gráfico, nos últimos anos, a gente simplesmente, entre aspas, corremos para a cidade. Diferente da Europa, dos Estados Unidos, em que a urbanização foi mais lenta, mais gradual, e isso contribui para planejamento. Uma outra característica da urbanização brasileira, devido a esse inchaço urbano, devido a essa correria e a falta de planejamento, ela é uma urbanização desordenada. A imagem fala por si, onde nós temos
a chamada macrocefalia urbana. Macrocefalia é o crescimento desordenado da cidade. Macrocefalia é o fenômeno do inchaço urbano. E a imagem fala por si, a favelização. As cidades com falta de infraestrutura, problemas habitacionais, comércio informal, moradias informais, empregos informais, centros comerciais informais e produtos pirateados. Esses são exemplos da nossa urbanização desordenada, ou seja, carente de infraestrutura e planejamento. Bacana, turma? Outra característica da urbanização brasileira é que ela é concentrada em uma parte do Brasil. Se nós olharmos aqui, nós temos o mapa da densidade demográfica brasileira, ou seja, onde nós temos mais gente por quilômetro quadrado, onde nós temos um maior número de pessoas vivendo. Professor, dando uma olhada aqui no gráfico, eu estou observando que no litoral como um todo é onde tem mais gente. No litoral do Nordeste, onde tem mais gente. No centro-sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é onde tem mais gente. Se nós olharmos para a região amazônica e para o centro-oeste, nós temos uma densidade demográfica menor. Conclusão, onde é que tem mais cidades no Brasil? No litoral, no centro-sul, em destaque para o sudeste, em destaque para o estado de São Paulo. É uma característica da urbanização brasileira. Bacana, turma? Agora, gente, vocês viram as 3 etapas da aula. Os fatores, o histórico e as características principais da nossa urbanização. Nós vamos ainda falar de outros fenômenos nas outras aulas da urbanização brasileira. A aula não vai terminar aqui. Esse tema não vai terminar aqui. O que eu quis mostrar para vocês agora? Você tem aqui os chamados eixos cognitivos no Enem. Não são apenas esses 2. Nós temos mais. Mas esses 2 eu escolhi porque todo o assunto do Enem, o Enem cobra a partir dos seus eixos cognitivos. E aqui eu tenho 2 eixos. Justamente o eixo cognitivo 1 e o 2. O 1 seria dominar linguagens. Ou seja, nós temos o grande Clemilson, que trabalha essa questão da interpretação de texto, e ele, mais do que ninguém, para vocês, discute essa parte de dominar a linguagem, com chá, de tirinha. E olha essa imagem. Eu tenho que saber interpretá-la. E olhando para ela, eu observo que ao fundo eu tenho prédios bem construídos e embaixo eu tenho uma favela. Olha só, o que é isso? Isso representa o quê? O crescimento desordenado e a desigualdade. Aqui eu estou vendo 2 fenômenos, aí eu já vou para o eixo cognitivo 2, compreender fenômenos. Quais são os 2 fenômenos? A macrocefalia, que é o quê? O crescimento desordenado das cidades, como também a segregação. Nós temos uma população segregada, marginalizada, e outra que vive numa situação melhor. Então, dominar linguagens, analisando as 2 mensagens e compreender os 2 fenômenos que tem na imagem, que é a macrocefalia, repito, crescimento desordenado, como também a segregação, a marginalização. Feito isso, porque todo o assunto, gente, a gente tem que enxergá-lo pela ótica do Enem. E também, além das habilidades e competências, nós também temos que ver os eixos cognitivos. E aqui é um exemplo, e já foi cobrado isso. Já foi cobrado? Claro! Olha só aqui uma questão que caiu no Enem de 2017. Como vocês já conhecem boa parte das questões, eu destaquei as palavras principais. A configuração do espaço urbano do Distrito Federal, se liga aí, gente, no que está de vermelho. A configuração espacial urbana do Distrito Federal. Aí embaixo, na terceira linha, constituição de um centro dinâmico de desenvolvimento. Opa, centro dinâmico, quer dizer que é uma parte de Brasília, do Distrito Federal, que tem um centro dinâmico. Bacana. E na outra linha, e a constituição de uma região periférica, concentradora de uma população de baixa renda. Opa, a questão está falando da urbanização de Brasília, aonde nela eu tenho uma parte onde eu tenho um centro dinâmico, com muito emprego, muita modernidade, e uma região periférica, que no caso seriam principalmente as cidades satélites. Visto isso, pelo que eu estou vendo, a questão está falando de uma desigualdade, de 2 formas antagônicas, diferentes, de ocupar o espaço urbano do Distrito Federal. Sobre essa questão, olha só, a pergunta: a organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo. Atenção, gente, está escrito de vermelho. Resultado da ocorrência do processo. Por que eu deixei em destaque? Para colocar em cima que isso aí é um fenômeno. Um fenômeno que ocorreu na urbanização de Brasília. Não estou te falando que os eixos cognitivos são cobrados, e aí compreender fenômenos é o eixo cognitivo do Enem dessa questão. Vamos para as alternativas. Expansão vertical não seria a resposta.
Porque a expansão vertical é quando eu tenho a ocupação do espaço para edifícios, prédios. Aí ele está falando de desigualdade. Letra B, polarização nacional. Opa, quando uma cidade polariza um país, a gente fala que ela tem uma influência nacional. Então a letra B seria uma influência nacional exercida por Brasília. Se o texto estivesse falando que Brasília exerce uma influência nacional, seria, e ela influencia mesmo, porque ela é a capital federal, mas não seria o tema do texto, não seria polarização. Na letra C, emancipação municipal. Isso daí seria a criação de um município, gente. E aí o texto não está falando da construção de Brasília, da criação do Distrito Federal de jeito nenhum. Então tá falsa afirmativa. Bacana, gente? E aí, a letra E, deixa eu pular para ela, desregulamentação comercial. Desregulamentagem é quando eu diminuo a burocracia, retiro parte das leis de alguma coisa. E no caso seria o comércio. Aí eu teria uma maior liberalização do comércio. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje, com essa questão da economia compartilhada, dos aplicativos, dessa coisa dos trabalhos informais com o uso das tecnologias, seria uma desregulamentação comercial. Mas a questão não está tratando de trabalho informal, de liberalização do comércio. Ela está falando de um centro dinâmico na capital federal e uma área periférica. Isso seria o quê? O fenômeno da segregação espacial. Por isso que a resposta correta é a letra D. Vou deixá-los com um tempinho aí, alguns 4, 5 minutos, para vocês responderem a lista que vocês vão receber. Bacana, gente? Então, urbanização do Brasil, se liga nessa aula, presta bem atenção, observa as temáticas, eixo cognitivo. Então, hoje nós falamos dos fatores da urbanização, do histórico e das características. Bacana? Então, até a próxima aula. Valeu, turma!